Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje, para a gente dar continuidade à nossa série. Hoje nós estamos no capítulo 3, de como acumular milhas para o reino de Deus. No programa de milha, é a constância que faz o seu saldo crescer. Uma única compra grande não gera tantos pontos quanto várias pequenas. Várias comprinhas assim ao longo do tempo. No reino, a obediência ela tem que ser diária. Mesmo nos detalhes, gera frutos eternos. Uma pequena ilustração. Imagine que cada cristão recebe um cartão de milhas espirituais. Alguns acumulam apenas quando querem, outros quebram regras, outros perdem pontos. Mas Enoque vivia como quem tem a categoria diamante eterna. Prioridade máxima. Zero queda de pontuação, constância no relacionamento, obediência diária. Cada atitude obediente dele emitia um ponto espiritual. No fim, Deus olhou o cartão de fidelidade dele e disse: "Você já está vivendo tão perto de mim que não faz sentido voltar para casa sozinho. Vem morar comigo." O personagem bíblico, Enoque, ele foi um homem 100% obediente. Por quê? Enoque é um exemplo mais claro, simples e poderoso de obediência absoluta no Antigo Testamento. Ele não apenas agradou a Deus, mas Deus o levou para si. Uma passagem direta sem experimentar a morte. Vemos isso em Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Já lá em Hebreus 11, versículo 5, aonde mostra sobre a fé, Enoque é citado mais uma vez. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. E o que significa isso? Enoque andou com Deus. Isso representa uma vida de obediência, constância, comunhão e fidelidade. Independente das circunstâncias, cultura ou distrações da sua época. Enoque viveu 365 anos e em todos eles se manteve fiel, ou seja, acumulou milhas espirituais, até ser promovido ao destino final, estar com Deus. E como a gente consegue aplicar a obediência? Servindo ao próximo. A obediência bíblica não é apenas vertical, eu com Deus, mas horizontal, eu com as pessoas. Enoque andou com Deus, mas também viveu num mundo corrompido, ajudando, orientando, servindo. Servir ao próximo é obediência por quê? Jesus mandou amar o próximo como nós mesmos. Quem serve imita o caráter de Deus. Servir é reconhecer que a fé sem obras, ela é morta. Obediência prática revela maturidade espiritual. Ajudar o próximo nos afasta do egoísmo e nos aproxima do coração de Cristo. Aqui pegamos o exemplo de Enoque. Enoque, ele andou com Deus e por andar com Deus, Deus viu a fidelidade de Enoque. Deus viu a fidelidade de Enoque. Deus viu o quanto Enoque estava em um mundo corrompido e Enoque se manteve obediente. Você acha que se você se manter com Deus, obediente às suas escrituras, você acha que você também não tem suas milhas sendo acrescentadas diariamente? No seu cartãozinho, seu gold card espiritual
para a Nova Jerusalém? Sim, nós vamos andar em obediência, e andando em obediência, nós vamos ter as nossas milhas acrescentadas para o reino. E como nos manter obediente no dia de hoje? Essa semana, conversando com várias pessoas, né? Veio de domingo para cá. Vou falar que veio de domingo para cá, porque domingo eu fui ao mercado para comprar sorvete para levar para a congregação, porque nós teríamos um almoço, e a caixa virou e falou assim: nossa, quanto sorvete! Eu falei: sim, é para uma congregação. É para uma congregação ao qual eu faço parte. Se você quiser ir, ó, lá na Escola da Bíblia, Santíssimo, fica à vontade, vamos lá. Aí ela falou assim para mim: ah, tá, você é pastora de lá? Eu olhei para ela e falei: minha irmã, não existe pastora na Bíblia, minha irmã. Aí ela falou assim: não. Eu falei: não. Biblicamente falando, nós mulheres temos um papel, e esse não é o papel da mulher dentro da igreja. Aí ela falou assim: mas por que tem mulher pastora? Aí vamos lá, gente, ó, verdades difíceis de serem digeridas. Não sou eu que estou falando, foi Paulo que falou, tá? Quiserem culpar alguém, culpem Paulo e não a mim. Ordenança de quem? De Cristo Jesus. Conversa com ele, ora com ele, conversa com ele. Então, eu disse o seguinte para ela: são verdades, tá, minha gente? Eu vou até beber antes, porque eu vou beber antes e depois, porque, ó, são verdades difíceis de serem digeridas. Eu disse o seguinte para ela: que por causa da falta de postura do homem, as mulheres estão ocupando papéis que muitas das vezes não competem a ela, não diz respeito a ela. Aí ela falou assim: nossa, você alugou um triplex na minha cabeça agora, como assim? Aí eu trouxe o exemplo claro de Adão e Eva. Deus deu a ordenança para Adão. Dando a ordenança para Adão, deu ordenança de quê? Todos os frutos do jardim você pode comer, menos aquele ali. Aquele ali não é para tu. É como se Deus tivesse falado assim: Adão, ó, papo reto aqui para nós dois aqui, ó. Desse fruto aqui, ó, tu não vai comer. Tu só vai comer dos outros, menos desse aqui. Adão foi, continuou vivendo a vida dele, e Deus foi e criou Eva. Adão, em vez de estar vigiando a mulher, né, tomando conta, sabendo o que ela estava fazendo, para quem que ela estava dando ouvido, né, porque ela estava andando lá no jardim. Adão estava no canto e Eva estava no outro, para poder ela comer e ele não, primeiro, né? Enfim. Então, Eva foi, comeu do fruto, e aí as escamas dos olhos dela se abriu, e ela foi e incentivou o marido, né, o Adão, a comer. Muitos querem culpar a Eva, mas a ordenança principal foi dada para o homem, foi dada para Adão. Aí ela virou e falou assim: não, para que agora o triplex ficou maior ainda. Eu falei assim: então, se você quiser, a gente pode sentar e te explicar lá na Escola da Bíblia. É só você vir estudar com a gente, que a gente tem as 12 lições, e dentro das 12 lições a gente te ensina ponto a ponto do papel do homem, do papel da mulher, e por aí vai. Então, o nosso ponto é a obediência. Pela desobediência, o pecado entrou no mundo. Entendem? Então, eu não quero apontar que o homem ou a mulher, ou isso, aquilo, outro. Mas o ponto é a obediência. Se andamos em obediência, vamos fazer exatamente tudo que as Escrituras nos mandam, nos ordena. E é isso. A palavra de Deus, ela é soberana. E ontem, conversando com uma colega de trabalho, a gente estava basicamente falando sobre isso, porque ela, na concepção dela, ela entende que isso aí é uma atitude meio ultrapassada. Mas são ordens. Ordens são dadas para serem cumpridas. Concordam? Então, assim, se eu me submeto a Deus, primeiramente, eu devo me submeter a Cristo Jesus. Se eu me submeto a Cristo Jesus, eu vou me submeter às Escrituras Sagradas.
Se eu me submeto às escrituras sagradas, eu vou exercitar tudo que está escrito aqui. Eu não vou ficar selecionando, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui é para mim, isso aqui não é para mim. Vocês conseguem entender? Acredito que sim. Então, a obediência não é uma parte, mas sim o todo. Enoque foi visto por Deus como um homem bom para ser levado, ele nem passou pela morte, ele foi direto de arrasta. Às vezes eu fico assim com o braço pro alto, esperando um anjo vir me levar de arrasta. Tá certo que eu não sou muito boa não, Jesus. Tá certo que eu não sou muito boa não, mas eu tô em processo. Tô em processo de trabalho aqui, nesse tempo Espírito Santo aqui. Tá certo que é um tempo o meu rechonçudo? Mas eu tô em trabalho ainda, né, minha gente? Estou em processo, assim como você. Eu também estou em processo de evolução, conhecimento, de entendimento. Sei muita coisa, mas também não sei muita coisa, porque a palavra, ela vem e nos preenche todos os dias. E quando eu entendo que a palavra ela vem e me preenche todos os dias, eu vou me mudando e me moldando de acordo com o que está escrito aqui. Há muito tempo atrás, eu era uma outra Natália. Hoje, eu já não sou como era antes. Tem até um louvor que a gente canta assim, ó. Eu ainda, Senhor, não sou como devo ser. Tu mereces de mim o melhor. Mas te louvo porque por tua graça e poder já não sou como antes, Senhor. Estamos em constante evolução. Evolução para o reino, não para acumular somente conhecimento. O conhecimento adquirido ele tem que ser compartilhado. Na obediência, eu entendo que eu preciso ler, estudar, administrar e levar a mensagem para outras pessoas. Os estudos servem para crescermos em conhecimento das Sagradas Escrituras. E a obediência, ela vem mediante aquilo que eu aprendo do Senhor. Todas as vezes que eu me coloco a obedecer, a viver em obediência, eu me coloco no serviço do Senhor. E o Senhor se agrada de mim. Eu estou ali, ó, juntando pontinhos de milha para a minha passagem para Nova Jerusalém, que é para onde eu quero ir. Acho que você também quer, né? Então, vamos embora, vamos aprender para a gente poder subir, ó, direto de arrasta para cima com Deus. É isso que eu quero, minha gente. Quero ficar naquela posição, não. Lá não. Eu quero ir para lá. É para lá que eu quero ir. Então, o passo principal da nossa jornada espiritual é a obediência às Sagradas Escrituras. Não adianta. O que eu for falar aqui, todo estudo que eu for fazer, todo o devocional que eu for fazer, ele vem acompanhado com a obediência. É a obediência que faz eu ter essa disciplina de todos os dias estar aqui às 6 horas da manhã, gravando o devocional, trazendo uma mensagem de edificação para mim, primeiramente, porque eu sou o principal motivo de mudança. Eu não gosto da Natália, eu não gosto dessa criatura que ainda está em transformação e estou querendo alcançar o modelo Cristo Jesus. É esse modelo que eu quero alcançar. Esse é o meu objetivo. Vamos ver 5 passos da obediência que geram milhas espirituais. Ouvir a voz de Deus antes do próprio coração. Quer ouvir alguém falar de Deus? Abre a sua Bíblia. Leia as Escrituras. É Deus purinho falando com você. Você tem acesso direto. O véu foi rasgado e você tem acesso direto a Deus. Você não precisa de nada. É você, Deus, em oração com Jesus Cristo e o Espírito Santo. Acabou. Não precisa de mais nada. É acesso direto, é ilimitado. É você e ele aqui, ó.
direto. Orar antes de tomar decisões, tanto pessoais quanto para a família. Sentar, conversar com o cônjuge, com seus irmãos, com seus colegas, com seus amigos. Sentar e conversar, vai fazer alguma coisa? Ora antes. Na família, no trabalho, na vida. Segundo ponto, obedecer mesmo sem entender. Assim como Noé construiu a arca sem ver a chuva, Enoque andou com Deus sem precisar de ver provas. A fé é a certeza daquilo que não vemos. Podemos enxergar tudo à nossa volta, mas e quando não enxergamos? Será que obedecemos? Será que nos mantemos em constante obediência ao Senhor? Ou será que precisamos, como os fariseus e mestres da lei, que ficaram pedindo a Jesus um sinal, e Jesus disse a eles que nenhum sinal será dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Ou seja, Jesus, ele quer fidelidade. Jesus, ele quer que você obedeça acima da sua vontade. Obediência vai além da sua consciência. Exemplo, em casa, perdoar mesmo quando dói. E não parece lógico. Passei por momentos aqui dentro da minha casa com meu esposo, aos quais eu tive que exercitar o perdão com ele e ele teve que exercitar o perdão comigo, para assim a gente continuar a nossa jornada casados. Porque não é fácil conviver com outra pessoa com uma outra cultura, um outro pensamento, um outro jeito de ver a vida. É muito difícil. Ontem mesmo eu estava falando porque a minha mãe, ela criou mulheres independentes. Minha mãe criou 3 filhas independentes e que não são muito submissas. Então eu estava falando com essa mesma amiga de trabalho, eu estava falando com ela o seguinte, que a minha mãe criou 3 amazonas. 3 mulheres guerreiras de fibra, que não se submete. Então, mediante ao que eu aprendi das escrituras, eu tive que aprender a me submeter ao meu marido, a saber, tem um evento tal para a gente ir, você quer ir? Ah, quero ir, então vamos. Ah, não estou muito afim de ir, não. Então, a gente vê o que a gente pode fazer para agradar os dois. E assim a gente está alinhado juntos, porque num relacionamento não adianta, não tem ele ser mais e nem eu ser mais. Aqui estamos os dois no mesmo nível, alinhados no mesmo nível, como eu disse ontem. Nem o André sabe demais e nem a Natália sabe demais. André e Natália andam juntos, alinhados com quem? Com Deus. É como se fosse uma pirâmide. Eu e ele, quando estamos longe de Deus, a gente está longe um do outro. Ele está aqui e eu estou aqui. Agora, quando a gente vai se aproximando de Deus, o que acontece? A gente vai ficando juntinho. E cada vez mais próximos de Deus e mais juntos. Por isso as escrituras sagradas, elas falam que a gente deve ser submissa. A nossa submissão é porque o nosso marido, ele nos ama como Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja a ponto de dar a sua vida por ela. E assim que o homem tem que te amar. Menos que isso, mulherada, não aceitem. Escolham muito bem os seus maridos, primeiro ponto, e depois veja se ele é verdadeiramente um servo genuíno de Deus e se ele vai te amar como Cristo Jesus amou a igreja. E se ele ainda não faz isso, instrua-o, ajude-o, oriente, porque nós somos o quê? Nós somos auxiliadoras. E como auxiliadoras, a nossa obrigação é ajudar o nosso marido a chegar no entendimento das escrituras sagradas. Sim, não tem marido bom, não tem marido ruim. Tem marido servo de Jesus. Se o seu marido é servo de Jesus, levante a mão para o céu, dê glória a Deus. Agora, se ele não é, evangelize-o com a sua vida e com o seu posicionamento. E é isso. Não estou dizendo que a culpa de marido ruim
é sua, mas podemos juntos alcançar com que ele seja um bom marido, assim como Cristo Jesus foi um bom servo para a igreja. Jesus morreu pela igreja e o nosso marido, ele tem que estar disposto, obediente, igual a Cristo Jesus, a ponto de dar a vida por nós. Então, André, tem uma coisa para te dizer, meu irmão, meu maridozinho lindo. Ó, mesmo sendo difícil, tem que me amar como Jesus amou a igreja, tá? Eita glória! E é sobre isso, minha gente. Mesmo sendo difíceis, mesmo sendo complicadas, os homens têm que nos amar como Cristo ama a igreja. E quando ele deixa de fazer o papel dele, a gente acaba tomando um rumo diferente. Mas é aquilo. Se você está vendo que o seu marido não está fazendo isso, converse com ele. Converse com ele. O diálogo é o ponto focal de todos os relacionamentos. O diálogo é onde o seu marido vai compreender. E se ele não compreender, chama o pastor, chama o irmãozinho que você tem mais confiança, conversa com ele. E assim, trazendo a verdade das escrituras, ele vai se amoldar e vai te amar. Ele pode até escorregar de vez em quando, mas é aquilo. Meu filho, lembra lá que o nosso irmãozinho deu estudo pra gente? É sobre isso. Tá tudo bem. E é aquilo. Nós vamos fazer o nosso papel de submissa, de submissão. Essa palavra parece uma palavra muito forte, né? Mas, gente, é claro, se você é amada, se você é cuidada, se você é respeitada, se você é amada como Cristo amou a igreja pelo seu marido, o mínimo que a gente vai fazer é retribuir. A gente retribui com amor, com carinho, com respeito, com submissão, com tudo. O relacionamento, ele é horizontal, eu com Deus, e vertical, eu com o meu próximo. E ponto final. E é isso. Eu passei a me submeter porque meu marido me mostrou que ele me ama como Cristo amou a igreja. E é isso. Temos os arranca-rabo de vez em quando? Temos. Temos os probleminhas, os defeitos especiais de vez em quando? Temos. Como todo casal. Mas é aquilo. Temos por quê? Alguém, em algum ponto, deixou de fazer o seu papel. Então, quando a mulher sabe o papel dela e o homem sabe o papel dele, fica mais fácil de nivelar as coisas, entende? Então, a mulher ela vai ser submissa quando o homem ele passa a amar a mulher como Cristo amou a igreja. E aí se torna todo mundo nivelado. Agora, quando o homem não está fazendo o papel dele, a mulher também não vai fazer o papel dela. Então vai ficar aqui, ó, todo mundo aqui, ó. Eba, uma loucura. E é isso. Então, quando eu faço o meu papel, meu marido faz o papel dele, a gente vai andar junto, no mesmo pensamento. Agora, quando não, vai ser só fight. Então, um relacionamento para dar certo precisa-se primeiramente ter a obediência às Sagradas Escrituras, e a obediência às Sagradas Escrituras vai se tornar mais fácil o relacionamento, a vida dois, a vida em comunidade, em comunhão, em tudo. Tudo fica mais fácil quando a gente obedece, porque aqui é o manual da vida. Se nos mantermos firmes a esse manual, gente, é só sucesso. É só sucesso. E é isso. Eu teve uma época que eu falei assim, meu Deus, como me submeter? Como? Porque eu sou difícil de lidar. Difícil, pessoa difícil. Mas eu tive que aprender a me modelar e a me moldar de acordo com a moldura. A moldura é e sempre será a cruz. Cristo Jesus. É ele é o modelo. Ele é o alvo. E Jesus, ele foi fiel ao Pai. Ele foi fiel a Deus. Eita glória. E eu preciso, como serva imitadora, imitá-lo. Eu só vou aprender quem é Cristo Jesus através do estudo da palavra. E é isso. A obediência faz com que a gente se submeta.
Se submeta às Escrituras, ao nosso cônjuge, aos nossos irmãos, porque nunca foi sobre só a gente, é sobre o outro. Jesus nos dá 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, eu começo com o meu relacionamento com Deus e depois com o próximo. Os dois se complementam. Eu preciso exercitar os dois. Não é só um. É eu com Deus e eu com o meu próximo. Acabou. Eita, glória, 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 glória. Até acabei com a água hoje, gente. Ser constante e não emocional. Obediência não depende do humor. Enoque andou com Deus todos os dias. Permanecer fiel à rotina espiritual, mesmo cansado. Devocionais, leitura bíblica, aprender sobre o Senhor cada vez mais. Ponto 4. Servir pessoas como se estivesse servindo a Cristo. Se ajudar o próximo é mandamento, cada serviço rende milhas. Ou seja, todas as vezes que eu ajudo o meu próximo, quem é meu próximo? Meu próximo hoje aqui é meu marido, está de folga. Então eu tenho que servi-lo. Assim como meus parentes, meus amigos, meus irmãos em Cristo. E é isso. É ajudar para acumular milhas. Exemplo, honrar pai e mãe, ajudar um vizinho, escutar alguém com paciência. Hoje em dia as pessoas não querem mais, principalmente no WhatsApp, né, gente? Que tem aquele botãozinho de aumentar o volume para escutar no nível 2. Tem uns irmãozinhos que mandam uns áudios, né? Tem uns irmãozinhos, né? Uns irmãozinhos assim, bem tranquilo. Que mandam uns áudios de 5, 6, 10 minutos. E é aquilo, ter a paciência de ouvir na velocidade número 1. E é isso, minha gente. Ser santo está nos detalhes. Deus observa os pequenos atos, honestidade, palavras, atitudes, pensamentos. Não mentir em pequenas coisas, cuidar do lar com alegria. Vou dizer para vocês uma coisa que aconteceu comigo no sábado e foi muito engraçado. Eu fui tirar as fotos para minha formatura e eu fui comprar água. Eu estava com muita sede. E eu pedi o senhorzinho 2 garrafas e o total deu R$10, né? Zona Sul é bem cara aqui no Rio de Janeiro. Então, as 2 águas, cada uma foi R$5. Então, ele falou, minha água acabou. Aí foi lá na outra barraquinha, lá do outro lado, para poder pegar a maquininha de cartão da outra pessoa e pegar as águas. Veio ele com as águas e a maquininha. Aí ele foi, passou lá, aí eu falei, vem pra cá, porque tá muito escuro, tá muito sol, e eu não tô enxergando. Vamos ali pra baixo da barraquinha pra eu poder enxergar. Daqui a pouco ele me passa R$1. Aí eu falei com ele, senhor, desfaz aqui, só passou R$1. Só passou R$1. Aí ele, minha filha, muito obrigada. Nem meu eu ia ter que pagar. Eu ia ter que pagar. Então, gente, a honestidade é um ponto crucial para o cristão. Se você não é honesto no pouco, como é que Deus vai te colocar sobre o muito? Tá me entendendo? Gente, de 1 para 10, tá certo, o lucro não é muito grande, mas é o lucro da pessoa, é como a pessoa sobrevive todos os dias trabalhando, tendo a sua renda ali, de vender as coisas ali no local onde ele está. E ponto. Todas as vezes que eu sou honesto, que eu estudo a palavra, que eu tenho atitudes e pensamentos de honestidade e de que me levam para o reino, eu estou acumulando milhas para ser serva do Senhor. Eu estou acumulando milhas. Aqui eu tenho 5 passos que te afastam da obediência e que te fazem perder milhas com isso. A desobediência, né? É hors concurso. Além da gente desobedecer e não ganhar milhas, a gente ainda perde as que a gente tem. E é sobre isso. Obedece só quando convém, ignora quando exige renúncia.
Escolher perdoar só algumas pessoas. É um exemplo. Orgulho espiritual. Pensar que sabe mais do que Deus, ou que já está bem demais. Tem muita gente aí, né, gente? Que é orgulhoso demais, né? Porque estuda a palavra e fica. Porque eu sou crente, eu estudo a palavra, eu leio as escrituras. Não, meu irmão, a gente está no mesmo nível. Você só tem um entendimento diferente do meu. É só isso. É só isso. Exemplo, não ouvir conselho dos cônjuges, pais ou até mesmo dos líderes. Eita, esse aqui é uma fonte bem braba, né? Preguiça espiritual. Orar quando lembra, ler a Bíblia quando dá tempo, passa horas no celular, mas 5 minutos com Deus parece muito. Aí já fica logo, ai, Senhor, tô cansado. Mas fica lá no celular, no vaso sanitário, sentado no vaso sanitário lá, ó, vendo feed. 40, 50 minutos. Abre o olho, crente, abre o olho. Passa horas no celular, mas 5 minutos com Deus parece muito. Falta de amor ao próximo, ignorar a dor alheia, criticar, fofocar, desprezar, tratar melhor desconhecido do que com quem mora na sua casa. Rebelião interna, saber o certo, mas decidir voluntariamente pelo errado. Reagir com raiva, mesmo sabendo que precisa ser pacífico. Versículo-chave, João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Quem ama a Deus, obedece às sagradas escrituras. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Quantas vezes nos enganamos por dizer que somos crentes, por dizer que somos estudiosos da palavra, só simplesmente porque eu vou à igreja domingo. Gente, ir à igreja domingo não quer dizer nada, não. Eu posso, dentro da minha casa, ser mais crente do que quem está na igreja todo domingo. E é isso. 1 João 5:3. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João 5:3. Porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, obediência, e os seus mandamentos não são pesados. A palavra não é pesada para nossas vidas. Acorda, crente. Para de ficar se iludindo. Não se iluda com aquilo que você não tem, se iluda daquilo que você se abastece. Se preencha da palavra de Deus. Não se iluda, mas se preencha. Esteja com a sua vida ligada e alinhada com as coisas do Senhor. Com as suas palavras, com os seus mandamentos, com os seus decretos. É isso daqui e acabou. Não tenho o que falar. Não tenho desculpa para te dar. Ah, Senhor, mas hoje eu não li a Bíblia, porque o Senhor sabe, né? Eu trabalho o dia inteiro, eu não consigo ler a Bíblia, nem no caminho do ônibus. E aquela série inteira da Netflix que você está vendo aí, passa 40, às vezes 1 hora assistindo. Porque não aprende, porque não coloca em prática, porque não obedece. O problema não é a falta de tempo, o problema é a falta do caráter. Tem devocionais aqui nesse canal todos os dias. Assiste. Assiste e acompanhe, abre sua Bíblia. Veja se o que eu estou falando é de verdade as Sagradas Escrituras. Veja se os versículos que eu estou trazendo realmente são para agregar no contexto da narrativa que eu trouxe acima, sobre obediência. Veja e aprenda sobre o Senhor. E é isso. Não precisa você simplesmente pegar, tirar um momento do seu tempo e ficar lendo as Escrituras sem entender. Procure uma das escolas da Bíblia. Aprenda com o Senhor o que Ele tem para a sua vida. Não viva de migalhas. Igual passarinho que recebe na boca só o que a mamãe passarinho dá. Tem coisas que são exclusivas para você, crente. Tem mensagens que vão edificar a sua vida naquele momento que só você vai ler.
E é isso. Salmos 119, versículo 105. A tua palavra, ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ou seja, todas as vezes que eu entendo que a palavra de Deus, ela é o cuidado de Deus para a minha vida, eu me coloco e me submeto a essas escrituras. Obedecer não é um peso, mas sim uma decisão. Eu decido, eu escolho, eu faço as minhas próprias escolhas. Entende? A obediência é quando eu escolho fazer o certo, mesmo tendo tudo de errado para eu poder fazer. E é sobre isso. E se você não entende isso, meu irmão, volta, vai se converter, porque você só tomou um banho de piscina, você não foi batizado, tá? Você precisa se converter novamente, estudar a palavra e se converter novamente. Acabou a água, mas a gente bebe a última gota. São verdades, gente, que precisam ser ditas. E é isso. A obediência, ela é para estarmos em contato, em comunhão com Deus. E ponto final, e uns com os outros. Obedeça hoje, algo simples, perdoar, pedir perdão, servir, calar quando tiver que calar, falar com amor ou renunciar ao pecado. Obediência não acumula milhas diante dos homens, mas constrói um legado eterno diante de Deus. O que você pode obedecer hoje? Responda aí nos comentários. O que tem te afastado de cumprir o chamado de Deus na sua vida, em obediência? Imagine que seu lar é o seu primeiro campo missionário. Quando você faz o que Deus mandou, mesmo cansada, serve alguém da sua família com paciência, evita discussões desnecessárias, fala palavras de vida, de incentivo, de amor, você vai vencer, você é capaz, Jesus está com você, vamos ler a Bíblia, vamos estudar as Escrituras, escolhe a paz em vez da razão. Muitas das vezes a gente, quando é casado, a gente tem que fazer isso. Escolher a paz ao invés da razão. E é isso. Você está andando com Deus dentro da sua casa, como Enoque? Cada gesto te torna um ponto de fidelidade, uma milha espiritual, um passo rumo à Nova Jerusalém. A obediência não é apenas cumprir regras, ela é uma expressão de amor, uma resposta de gratidão, uma evidência de transformação, uma marca dos verdadeiros discípulos, o caminho que nos alinha ao caráter de Cristo. Enoque nos mostrou que obedecer diariamente gera intimidade. Intimidade gera constância. A constância gera fidelidade. A fidelidade gera a aprovação. A aprovação gera o embarque imediato para estar com Deus. Cada ato de obediência é uma milha. Cada renúncia é uma pontuação extra. Cada serviço ao próximo é um upgrade de categoria espiritual. Eu vou do pleno para o sênior. Do sênior eu vou para o expert. E por aí vai. E no final da jornada, Deus olha para aqueles que obedecem e dizem: bem-vindo ao destino final. A Nova Jerusalém te espera. Ou, vinde a mim, amados de meu Pai. É a palavra que eu mais quero ouvir, a voz de Jesus me chamando, ovelha de meu Pai. Eu quero ouvir Jesus me chamando, chamando meu nome, falando, minha filha, eu estava te esperando. Você foi obediente. É isso que eu quero ouvir. E eu quero que você também ouça. Mantenha-se firme, obediente às Escrituras Sagradas. E o Senhor tem a Nova Jerusalém inteira para te apresentar. Ele tem lá, eu acredito que ele tenha lá uma rua chamada Natália Carneiro, tem uma rua chamada André Rodrigues, tem uma rua chamada Fabiola, tem uma rua chamada Jacilene, tem uma rua chamada Anderson, tem uma rua chamada Giovanni, tem uma rua chamada Cida, tem uma rua chamada Dona Antônia, tem uma rua chamada com
o seu nome, exclusiva para você, aonde Jesus vai te visitar todos os dias. Às vezes eu sento na minha mesa, vou tomar café e falo, Jesus, senta aqui comigo, vem tomar café comigo. Convide Jesus para tomar café com você todos os dias. Ele está aqui, disposto a conversar com você. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Graças te damos porque o teu amor é grande e a tua misericórdia é incontável e insondável. Pai, hoje aprendemos que para acumular milhas no reino, junto ao Senhor, precisamos ser obedientes, Pai. Precisamos andar em obediência. O Senhor nos deu exemplo hoje de Enoque. Enoque andou em obediência e foi de arrasta para cima junto com o Senhor. Queremos também, Pai, ser tão obedientes como Enoque. Andar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, seguir nossos caminhos com o Senhor. Então te pedimos, Pai, no nosso café da manhã, tome o café da manhã conosco. Passe o dia conosco, Jesus, nos ajudando, transformando, colocando a tua palavra em evidência nas nossas vidas. Almoce conosco, jante conosco, venha dormir conosco, passe a noite conosco e amanhã, no dia seguinte, Senhor, te convidamos todos os dias a tomar café, acordar e a andar conosco. Pois precisamos do Senhor, Cristo Jesus. Precisamos de Ti. Precisamos do Teu auxílio. Sei que é muito difícil nos manter obedientes, porque a nossa carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito. Mas é possível, porque o Senhor foi que nos mostrou que é possível. Então, será possível, Pai. Unimos nossa fé junto à Tua vontade e oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém.